Beleza. Então vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre memória interna. Vamos continuar vendo aqui a nossa estrutura do nosso sistema computacional. Beleza. Então o que é a memória interna, né? Quando a gente falar de memória interna, a primeira coisa que vem à cabeça é a memória RAM. É aquela memória, na aula passada a gente falou de cache, né? Na nossa aula agora a gente vai falar da memória interna, aquela que é ligada à CPU diretamente ao barramento. Então, a memória interna, normalmente, ela é uma memória de acesso aleatório, né? Ela o que é o acesso aleatório? Eu consigo ler ou escrever em qualquer ponto daquela memória sem nenhuma linearidade. Eu não preciso passar como é? Eu não preciso buscar em todos os blocos por uma determinada posição de memória, né? Eu consigo fazer um acesso direto através de um sistema de endereçamento. A memória interna, normalmente, ela é uma matriz, né? Para quem lembra das matrizes, é uma tabelinha, de loopings ferromagnéticos em forma de anel. Então, eu tenho uns núcleozinhos que são feitos de um material ferroso, né? Que são magnetizáveis. E aí, dependendo de como aquilo ali é excitado eletricamente, eu consigo simbolizar, né, um zero ou um 1, tá certo? Então, o elemento principal é uma memória semicondutora, então é uma célula que tem um monte desses loopingzinhos, né, ferromagnéticos, que eles têm dois estados estáveis, né, 0 e 1. E eu posso escrever, né, mudar de estado, ou eu posso ler, eu posso verificar o estado daquilo ali. Tá? Então, imaginem, vamos lá, qual é a melhor analogia para isso, né? Imaginem um monte de uma caixinha, né? Com um monte de quadradinhos assim, com imãzinhos, né? Então, eu posso colocar dois ímãs de mesma com, com, com a mesma polaridade, né? Ou posso colocar ímãs com polaridades diferentes. Então, dependendo do ímã que eu colocar ali, eles vão se afastar ou eles vão se juntar. E aí eu consigo inferir algum tipo de simbolismo, né, em relação aos bits que estão armazenados naquela matriz. Beleza? Dúvida aqui? Conseguiram imaginar o que é isso? Sim. Então, partiremos do princípio de que sim. Bom, então vamos lá. Ó. A memória principal, que ela é semicondutora, ele tem três terminais funcionais. Então, aquela célulazinha ali, naquele circuito, tá? Ele tem três linhas, tá? Tem uma linha de seleção, uma linha de entrada de dados ou de leitura de estado e uma linha de controle, tá certo? Então, o que acontece? A minha célulazinha ali, ela está ligada nesses três pontos, né? E a partir do momento que eu excito eletricamente essa linha de seleção, a célula ela fica pronta para responder, tá? E aqui na entrada de controle, eu vou dizer o que vai acontecer. Né? Eu vou dizer qual é a função que eu quero acessar. Selecionei, inseri a função, e aí eu posso deixar ela em condições de ser eletrificada e mudar de estado, usando a entrada de dados, ou então eu posso fazer com que ela envie um pulso, né, dizendo qual é o estado dessa matriz. Tá? Então, é, vamos lá, se a gente falar de eletrônica, né, é um negócio bastante simples, mas ao mesmo tempo é de uma complexidade bastante grande. Mas, enfim, eu tenho três linhas elétricas, né? Então, eu eletrifico uma,
né? Eu entro com um pulso de controle, que aí vai sinalizar o que a célula tem que fazer, e ali na entrada e saída ele vai sair para a controladora da memória as informações, ou vão chegar as informações a serem armazenadas naquela célula. Tá bem? A gente vai ver que nós temos dois tipos de memória interna, né? A Dynamic RAM e a Static RAM, a DRAM e a SRAM. Tá? Qual é a diferença básica entre as duas, né? A gente vai ver ali adiante. Mas assim, qual é a característica da memória RAM? O que é memória RAM? RAM é memória de acesso randômico, né? Então é Random Access Memory. Ela tem duas características que são marcantes. Primeiro é que as informações são voláteis, né? O que é volátil? Volátil é quando você vai embora da casa do seu tio e fala volátil, né? Tá, a piada foi muito ruim, mas vamos prosseguir na aula. O que é volátil? É que nem álcool, né? Álcool você joga em cima de qualquer superfície, assim, e ele evapora com o tempo, né? E evapora rapidamente. A memória RAM é isso. Então, eu alimento eletricamente ali, e a partir do momento que eu parei de alimentar eletricamente, o dado armazenado, ele se dissipa, né? Eu preciso, então, de uma alimentação elétrica constante. E a memória RAM, ela tem como foco o armazenamento temporário. Né? Se eu vou. Tanto é que a gente tem a memória RAM e nós temos, nos nossos computadores, a gente tem os dispositivos de armazenamento. Aí a gente tem HD, a gente tem pendrive, tem outras. Tem drive tem CD, DVD, fita cassete, né? Tábua de cerâmica, né? Essas coisas. Então, o que é discate? Vasisdescate. Ah, um disquete. Tá bom. Mídias magnéticas, vamos falar assim. Então, o objetivo da memória RAM, ela é justamente o armazenamento temporário. Então, quando a gente fala que eu tenho um determinado programa que está armazenado no disco e eu vou carregar ele para a memória, quer dizer, então, que eu vou jogar ele para dentro da memória RAM. Para quê? Para facilitar o acesso a essas instruções e a esses conjuntos de dados da CPU. Então, vamos, né, voltando a tudo que a gente viu. Os dados eles ficam permanentemente armazenados em alguma mídia de armazenamento, HD, por exemplo. Quando eu ligo a máquina, né, eu tenho todo um processo lá que vai pegar os dados que estão armazenados aqui no HD e vão jogar para a memória RAM, aqueles dos processos que precisam ser executados, tá bem? A partir do momento que o processador entra em ação para começar a executar as instruções e processar os dados que estão na memória RAM, ele vai pegar isso e botar no cache, que é a memória mais próxima, né, da unidade de processamento. Então, aquilo que está os dados do processo que está em execução no processador, ele está no cache. Né? 99% ele vai estar no cache. Se eu tiver um cache hit, beleza. Se eu tiver um cache miss, eu tenho que ir lá, buscar na memória RAM e armazenar no cache. Para quê? Para que o processador possa tratar. O processo parou, eu pego todos esses dados, armazeno na memória RAM e deixo lá guardadinho até que esse processo ele volte para execução. Tá? Quando o meu programa encerrou, né, quando o conjunto de processos encerrou,
Se eu precisar armazenar alguma coisa, eu vou pegar da memória RAM e vou gravar no disco. Tá? Então, essa é a dinâmica das memórias. Bom, o que é a DRAM? Né? A DRAM, que é a RAM dinâmica, ela armazena dados como carga em capacitores. Vocês sabem o que é um capacitor? Alguém já tomou choque num capacitor? Sim. O que é um capacitor, né? Se vocês olharem um circuito integrado, vocês vão ver que tem um cilindrinho assim, gorduchinho, né? Nas placas mãe, nas placas mãe, eles são pequenininhos, mas tem capacitor de tudo que é tamanho. Se vocês pegarem um equipamento eletroeletrônico mais antigo, vocês vão ter capacitores grandes, né? Se tiver um transformador, né? Até fonte de computador, se vocês já abriram, tem aqueles capacitores. Qual é a função do capacitor? Ele armazena energia, tá? Durante algum tempo e quando eu fecho o contato, ele dá uma descarga de alta potência, né? Ele armazena energia devagarinho e depois dá um POF. O mais legal é pegar um capacitor daquele, entendeu? Aí você dá uma carga nele, deixa as pontinhas assim e pede para alguém segurar, né? Dá um choque bem legal, né? Para deixar o camarada esperto na sexta-feira à noite. Tá bem? Quais são as características da DRAM? Primeiro, eu preciso de uma recarga periódica. Então, de tempos em tempos, eu tenho. Ele vai descarregando. Ele é como se fosse uma pilha que eu armazeno energia e com o tempo ele vai perdendo. Então, eu tenho um ciclo de realimentação, eu tenho um ciclo de refresh de tempos em tempos para que os dados armazenados ali naquela memória eles não se percam, tá bem? Como é que funciona a escrita? Então, eu alimento a linha de bit, ou eu mando uma tensão alta, que vai ser 1, ou mando uma tensão baixa, que vai ser 0, e eu envio sinal na linha de registro. Eu tenho uma linha de registro, tá certo? Desculpa, uma linha de endereço, que aí ele vai registrar qual vai ser a tensão armazenada dentro daquele capacitor, tá certo? O que acontece? Quando eu vou ler, é como se eu desse o choque no camarada que eu pedi para ele segurar. Então, se o choque for forte, é bit 1. Se o choque for fraco, é bit 0. O problema é que eu preciso rearmazenar isso. Então, eu tenho um ciclo de refresh. Quando eu leio, eu descarrego o capacitor, tá certo? Então, a leitura ela acaba sendo mais lenta, né? Ele é um sistema que acaba sendo analógico. Por quê? Porque eu preciso, a hora que eu leio, eu tomei o choque, se o choque é forte, é bit 1, né? Se o choque é fraco, é bit 0, e eu tenho que rearmazenar, eu tenho que realimentar o dado lido. Né? Então, a DRAM ela é uma memória menos eficiente do que a SRAM, que usa os mesmos elementos lógicos de um processador. Então, ela é uma memória mais moderna e usa o que a gente chama de porta lógica flip-flop, entendeu? Como é que faz isso? Eu tenho aqui como é, esse é um microcircuito, tá certo? E ele tem portas lógicas que, dependendo pelo lado que eu alimento, né, ela se liga a um ou outro circuito. Por isso que a gente chama de flip-flop, né? Então, dependendo da posição que está essa porta lógica, eu tenho armazenado 0 ou armazenado 1. Então, como é que eu faço? O que acontece? Ela está estática, né? Eu alimentei e a porta ficou ali chaveada para um lado. Enquanto houver energia, enquanto o sistema estiver alimentado, ele não vai mudar. Então, eu não tenho perda de energia armazenada por descarga como eu tenho na DRAM. Tá? Como é que eu faço para gravar os dados? Eu ativo a linha de endereço,
eu aplico o valor do bit aqui na linha B, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho a linha B e eu tenho a linha B', né? Então, aqui na linha B, beleza? E aí eu aplico o complemento do bit em B'. Então, o que acontece? Eu tenho duas linhas, tá? Como é? Eu tenho duas linhas de sinalização. Tá? Eu coloco a célula em eu alimento, eu coloco aquela célula em modo de configuração, vamos dizer assim, e aí eu vou alimentar. De um lado, eu vou alimentar o bit, né? E do outro, o complemento do bit. Então, se em B eu coloquei 1, em B' eu vou ter que colocar 0, e vice-versa. Se eu for armazenar 0, em B' eu vou ter que colocar 1. Justamente por quê? Porque eu preciso fazer o flip-flop das portas, tá certo? E a leitura, o que eu faço? Eu ativo ali e leio o que vem na linha de bit B, tá? Então, é bastante... acaba sendo... A estrutura ela é um pouco mais complexa, mas o funcionamento ele é mais simples. Então, a SRAM ela é muito mais moderna e ela é muito mais eficiente do que a minha DRAM, beleza? Então, comparando as duas, né, qual é a diferença? As duas são voláteis, né? A DRAM, normalmente, ela é mais simples, ela é menor. Ela é mais densa, ela é mais fácil de fabricar e mais barata. Só que ela precisa do circuito de refresh, tá certo? E a SRAM, ela é mais rápida. Então, normalmente, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter a memória com padrão SRAM mais utilizada em cache e a DRAM como a memória principal, como a memória RAM. Tá? Já temos hoje em dia, a Siri resolveu conversar comigo. Sai para lá. Nós já temos hoje em dia algumas... não sei se vocês já viram aquela... Putz, a Intel está usando um tipo de memória RAM agora que, se eu não me engano, ela já é com SRAM. Esqueci o nome agora. Alguém lembra aí? Isso, Optane. Se eu não estou enganado, essas memórias Optane, elas são SRAM. Tá? Justamente porque, como elas também elas funcionam como armazenamento, né? Deixa eu só tirar essa dúvida aqui. Não quero falar abobrinha para vocês, mas eu tenho a impressão de que as Optane são com SRAM. Aqui, ó. Cadê? Optane DC, o Victim. Na verdade, ele é um pouquinho diferente, né? Eu estou olhando aqui no site da Intel, vou deixar para vocês aqui, o armazenamento persistente dos SSDs usa um tipo de SRAM.
A Optane, na verdade, ela é NAND, ela é um outro padrão de memória. Tá? Mas depois, se vocês quiserem dar uma lida, bem interessante esse artigo aqui. Tá? Então, basicamente, as memórias voláteis são essas duas, a SRAM e a DRAM. Mas a gente também tem o que a gente chama de memória ROM, que é a memória não volátil. Né? É a memória que fica na casa do tio. Né? Nossa, que piada horrorosa, de novo. O que é memória ROM? É Read-Only Memory. O que a gente armazena em memória ROM? Alguém lembra de algo assim? O que fica armazenado em ROM na nossa máquina? Qual sistema, Jonathan? Não. Sistema operacional é instalável, é software. BIOS. Boa, Lucas. BIOS. Sim e não. Né? Antigamente, a memória ROM é uma memória muito antiga, né? Na sua estrutura. Ele tem mais ou menos a mesma coisa, as mesmas características da memória RAM, só que ela não é gravável. Eu tenho uma célula que ela está soldada com aquele 0 ou com aquele 1, tá certo? Então ela é uma memória só de leitura, justamente por isso que a gente chama de read-only memory, tá? Os dados eles ficam gravados fisicamente no circuito, tá? E assim, eu não posso ter erro. O custo é muito alto e eu não posso ter erro nenhum. Então, os primeiros computadores lá, pessoais mais antigos, eles usavam memória ROM. Então, eu produzia um chip, né? Que ele era imutável, imexível, né? E não tinha como alterar, que tinha o sistema básico da máquina, né? o Basic Input Output System, a BIOS. O que acontece? Né? Com a modernização dessas tecnologias, a gente começou a ter algumas variantes. A primeira delas é a PROM, que é a ROM programável, a Programmable ROM, que ao invés de eu ter que fabricar o chip com o software já codificado ali, ele virou tipo um CD, entendeu? Eu tinha um chip que ele poderia ser programado, mas apenas uma única vez. Então ficava mais fácil de eu fabricar em massa. Eu não tinha que criar uma matriz já com o software, né? Já com o sistema ali para estampar no chip. Tá? Eu podia fazer um chip que podia ser programado uma única vez, que nem um CD, que a gente vai lá, o CD está prontinho, a gente vai lá e grava. Só que eu não posso regravar. Então, usou uma vez, se gravou errado, perdeu, né? Então, vou ter que pegar outro e gravar. O que acontece? Eu comecei a produzir esse negócio em massa. Então, o custo de produção começou a diminuir, né? Por quê? Porque eu não precisava ter uma matriz específica. Eu tinha uma matriz genérica que dava X kilobytes de possibilidade de armazenamento e ia produzindo, e quem fabricasse hardware comprava aquilo ali e gravava o seu sistema e podia usar, beleza? Aí a tecnologia, né, ela foi melhorando, né, e a gente começou a ter tecnologias diferentes que permitiam, então, a regravação disso. Então, eu passei a ter o CD-RW, mas primeiro a gente teve a EPROM, que é a PROM, regravável, né, ou apagável, Erasable Programmable ROM. Tá? Então, eu conseguia, no meu chip, gravar, apagar aquilo e gravar um novo programa, né? Só que é o seguinte, a EPROM ela tem uma característica, que eu precisava apagar os dados com raios ultraviolentos, né? Então eu tinha uma estaçãozinha que tinha uma luz ultravioleta. Eu não sei se vocês lembram, alguns microchips que vinham com um adesivinho em cima. Se você tirasse aquele adesivo, ele que tampava uma janelinha assim transparente,
o que acontecia? Ele perdia os dados que estavam ali. Justamente isso. Era um chip de EEPROM. Tá? E depois, agora, né, mais recentemente, a gente teve o surgimento da EEPROM, que ela é uma EEPROM, só que eu consigo, ela é Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, ou seja, ela é uma EEPROM que eu apago eletricamente. Então, a máquina que vocês estão usando, se vocês já fizeram atualização de BIOS, chegaram lá, baixaram o firmware lá no site do fabricante, tá? Botaram no pendrive no USB ali, inicializaram ali na BIOS e disseram assim, ó, atualiza, é porque a máquina de vocês usa uma EEPROM. Tá? Então, o chip mesmo, onde o firmware está gravado, ele pode ser apagado eletricamente. Então, ele deixa de ser uma ROM e passa a ser quase uma RAM. Né? Ele só é uma ROM por quê? Porque a hora que eu gravo, eu não fico mudando. Né? A operação de apagamento ela é uma operação, ela é uma operação dura, vamos dizer assim, né? Ela é uma operação hard. Né? Ela não é que nem uma memória RAM, que eu simplesmente vou lá e vou mudando eletricamente, eu vou alterando ali. Mas até porque o tempo de gravação ele é alto. Mas qual é a grande malandragem das memórias ROM? É que o tempo de leitura normalmente ele é muito mais rápido do que a da memória RAM. Por isso que as BIOS elas estão gravadas em chips desse tipo, né? Além de garantia de escrita permanente. Beleza? E, se eu não me engano, para a gente finalizar, a nossa memória flash, que é o que a gente usa aí muito em cartões de memória, né? Alguns SSDs usam flash. Né? Quem já mexeu com máquina fotográfica, né? Há um tempo atrás, a gente usava aqueles cartões CF, que era um cartãozinho quadradinho, assim, maior. Então, ela é tipo uma memória ROM, né? Mas a reprogramação ela é muito mais rápida. Ela pode ser utilizada como disco. Ela não é tão rápida quanto a RAM, tá? Mas ela pode ser utilizada para armazenamento. Então, os nossos cartões de memória, eles são uma memória do tipo flash. Eu posso apagar em poucos segundos. Eu não consigo fazer apagamento em nível de byte, então ela é uma memória de bloco, diferente da minha memória RAM ou da minha memória ROM, e eu vou usar um transistorzinho ali por bit. Tá? Então eu tenho blocos de transistores que simbolizam esses bits. Show? Beleza? Como é que ficou aí para vocês, pessoal? Ficou claro? Tranquilo? Tranquilinho? Essa parte de memória interna ela é bem sossegada, né? Então, não tem muito mistério. Acho que a partir do momento que a gente vai entendendo alguns conceitos, fica fácil de deduzir os próximos. Tá? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Né? Choros, dúvidas, lamentações. Alguém tem algo a declarar? Senhor, tem como explicar aquela das duas vias de novo? Lá de cima, aquela que ela vai interpolando entre uma e a outra? Aqui, o Essa daí. flip-flop. Isso aí. Isso aqui é um circuito elétrico, né? O que acontece? A partir do momento que eu ativo a linha de endereço, quer dizer que esse cara aqui, então, ele está preparado para receber uma sinalização elétrica, né? Para armazenar. O que acontece? Quando eu vou armazenar, por exemplo, um bit 1, eu vou alimentar essa linha de bit aqui, ó. Tá? Eu vou falar de uma maneira bem tosca, tá? Eu vou
alimentar a linha de bit B, essa linha aqui, com uma carga positiva, tá certo? Que ela vai ficar, se a gente for ver aqui, ela tem um circuito lógico que vai ficar armazenado aqui, ó, entre T4 e T2, beleza? E na linha, nessa outra belinha aqui, nessa outra linha de bit, eu tenho que entrar com a carga inversa, eu tenho que entrar com a carga negativa. Por quê? Porque eu tenho que botar assim, ó, mais e menos de um lado, ou menos e mais do outro. Ou menos e mais, entendeu? Justamente para quê? Para que eu tenha o flip-flop. Ou ela está virada para um lado, ou ela está virada para o outro. Não sei se ficou claro. Sim, em teoria, então, ele está dividindo o processo, está trabalhando, dividindo, cada um faz uma parte, seria isso? Imagina o seguinte, pega dois ímãs, eu tenho a polarização positiva e negativa, não é isso? Sim, sim. Tá. Dependendo de como eu virar os ímãs, tá? Se eu colocar os dois positivos ou os dois negativos, eles vão se afastar, não é isso? Eles vão se repelir. Sim. Se eu colocar o polo positivo no polo negativo, o que eles vão fazer? Eles vão se aproximar. Né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, por favor. O que acontece? Ou eu coloco positivo de um lado e negativo do outro, ou negativo de um lado e positivo do outro, para que a chave fique fechada, entendeu? Porque se eu colocar a mesma voltagem dos dois lados, seja positivo ou seja negativo, a chave ela não vai sinalizar o que está armazenado ali, entendeu? Ela não vai, o circuito não vai ficar fechado. Entendi. Tá? Isso é uma parte muito de engenharia elétrica, né? Isso não é mais para vocês entenderem o princípio de funcionamento, não é para ficar, vocês precisam entender o que é uma chave flip-flop, ponto. Né? O pessoal de ciência da computação talvez até precise ir um pouco mais a fundo nisso, mas não é, isso é de engenharia elétrica. Que mais dúvidas, pessoal? Dúvidas, choros, lamentações? Sexta-feira, 8:55, já está todo mundo já em ritmo de sextor, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vou parar aqui a nossa gravação. Eu sei que vocês